nos 2 anos da guerra relâmpago que Putin pretendia no início, que estamos a falar da Ucrânia, parece que está na altura de negociar uma saída para a guerra? A mim parece-me desde o princípio, mas estou muito isolado na minha opinião. Nós já assistimos nestes 2 anos a várias fases da guerra. Primeiro, a operação militar especial visava cercar Kiev, a capital, e Kharkiv, que é a segunda cidade da Ucrânia. Isso falhou. Falhou para as tropas russas, que derivaram para sul e para leste, para a região de Kherson, e mais tarde conquistaram Mariupol, que foi muito importante para os russos porque estabeleceu a ligação do Donbass com o mar e ao mesmo tempo aproximou da região da Crimeia, reocupada pela Rússia em 2014. Tivemos depois, no verão do ano passado, a ofensiva da Ucrânia, que teve grande sucesso, estavam muito bem armados, recuperaram Kherson, fizeram grandes avanços, mas parou a certa altura. Parou por cansaço, parou para se rearmar, parou porque acharam que iam retomar mais tarde. Entretanto, a Rússia conquistou Bakhmut, que foi aquela batalha sangrenta que nunca mais terminava, mas que também foi importante para assegurar o domínio da região do Donbass, que é a região habitada por russos, da Ucrânia. E quando a Ucrânia retoma a ofensiva, os russos tinham feito aquilo que sabem fazer bem, que é entrincheirar-se e preparar a defesa. E esbarraram, falhou a ofensiva ucraniana. E seguiu-se uma contraofensiva russa que culminou há dias atrás com a conquista da Advinka, que também é essencial para o Donbass. Também uma batalha sangrenta com uma batalha sangrenta mortos dos dois lados. Nem sabemos quantos. E estamos agora numa fase da guerra em que a Rússia está por cima e em que se fala abertamente da hipótese da Rússia poder ganhar a guerra. Ora, vale a pena recordar quais foram as garantias que o Ocidente e a NATO foram dando à Ucrânia desde o início da guerra. Quando dizes que a Rússia está por cima, é também em larga medida porque os aliados não estão a conseguir cumprir aquilo que disseram publicamente que iriam fazer. Exatamente, que é as garantias. Mas antes uma pré-nota. Obviamente que também houve garantias dadas por Putin aos seus cidadãos e houve muita propaganda feita internamente pela Rússia. Eu não tenho informação suficiente para comentar, mas é evidente que houve, como se costuma dizer, a primeira vítima de uma guerra é verdade. Portanto, eu olho só para o lado ocidental. Foi dada à Ucrânia a garantia de que nunca faltariam armas. E faltaram, por exaustão do estoque de armamento europeu e nos Estados Unidos por questões políticas, não é? Foi prometido que a Rússia ia perder a guerra. Isto é uma frase de Lloyd Austin, em junho de 22, quando vai a Kiev, que é uma frase determinante. Porque ele diz não só que a Rússia vai perder a guerra, ele diz que o objetivo da guerra não é apenas libertar a Ucrânia, é garantir que a Rússia vai ficar de tal maneira enfraquecida que nunca mais vai tentar uma aventura militar. E a partir desse momento, para mim, do meu ponto de vista, o objetivo torna-se claro. A Ucrânia é um entreposto para uma guerra entre a NATO e a Rússia. E a Ucrânia vai servir de território para essa batalha. Pois foi dito durante muito tempo que a Ucrânia estava a ganhar a guerra. Isto é dito pelo Instituto Inglês de Estudos de Guerra, assumidamente todas as semanas. Eu acho que isto vai influenciar muito a opinião pública ocidental, porque é dito pelos especialistas: a Ucrânia está a ganhar a guerra, a Ucrânia está a ganhar a guerra sistematicamente. A Rússia vai perder a guerra. Foi dito que a Rússia ia ficar esmagada pelas sanções económicas. Não aconteceu. Pelo contrário. E mesmo o corte do fornecimento de energia russa aos países europeus levou a que, estranhamente, a Rússia juntou-se com a Arábia Saudita, que era suposto ser o fornecedor aliado ocidental, diminuíram o corte de petróleo através da OPEP, os preços subiram na espiral e a Rússia vendeu não só a países outros como a Índia, mas aos próprios países europeus através de esquemas cruzados. Portanto, a Rússia está a ganhar uma fortuna com a crise nos mercados petrolíferos, com a subida dos preços. A Europa está a sofrer as consequências, a Rússia está próspera. Quando dizias há pouco que a Ucrânia é um entreposto, a partir daquelas declarações de Lloyd Austin, é um entreposto e que o objetivo é não apenas o território ucraniano, mas sim um confronto entre o Ocidente e a Rússia, posso perguntar-te se tu achas que ele foi provocado por quem? A responsabilidade é sempre parte a parte. Zé Alberto, a minha teoria é esta. A NATO estava há muito tempo à espera que a Rússia invadisse a Ucrânia. Nós sabemos, há provas de que a Ucrânia estava a ser preparada militarmente pela NATO, a ser treinada. Não é por acaso que os ucranianos conseguiram tão rapidamente utilizar armas que não conheciam. Não é de um mês para o outro que se põe eles a tripular Leopard, etc. Mas
início da ofensiva russa, o que eles usaram foram, sobretudo, armas antitanque. Claro, mas quando começaram a chegar as armas da NATO, eles estavam preparados. Eu não tenho dúvidas que estão lá conselheiros da NATO. Ainda há dias a Rússia diz que tinha morto soldados da NATO disfarçados. Não, eu acho que eles não estão no terreno, mas estão como conselheiros. E já estavam antes. Politicamente, eu penso que os Estados Unidos têm como certo que no prazo de 10 anos, isto foi dito pelo chefe de Estado-Maior Armado dos Estados Unidos, vão ter um conflito com a China. E eles não podem, se isto for verdade, ter que enfrentar a China, tendo a Rússia como aliado. Portanto, o primeiro passo é enfraquecer a Rússia. Eu não digo que o conflito foi provocado, mas foi consentido. A guerra podia ter sido evitada, mas os Estados Unidos avaliaram a fraqueza da Rússia, pensaram a Rússia vai ter uma má experiência na Ucrânia. E agora estamos a viver a situação inversa, que é subavaliaram a capacidade de resistência da Rússia. Mas vamos ver só outro quadro que tem que ver com aquilo que foi a propaganda ocidental. Por exemplo, na batalha na fábrica de Azovstal, que é aquela onde estavam 2.000 e tal pessoas, mulheres e crianças, dizia-se que a Rússia estava a fazer das mulheres e crianças reféns. Era o contrário. Os soldados ucranianos que lá estavam dentro é que usavam as mulheres e reféns como escudo para não saírem. E quando Guterres negociou, saíram. As mulheres e crianças em liberdade e depois os outros saíram como prisioneiros. Pronto, que era o normal. Bombardeamento do hospital em Mariupol. Nunca foi provado. Foi dito que o bombardeamento tinha sido voluntário. Mas não. Aquilo que pareceu mais lógico é que aquilo foi um míssil russo que foi abatido e atingiu o hospital depois de abatido. Mas compara com o que se passar nos hospitais da faixa de Gaza e vê a diferença de reações. Central nuclear de Zaporizhzhia. Aconteceu no teatro de Mariupol, por exemplo. Aí não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Também não sei porque queriam atingir um teatro, mas enfim. Central nuclear de Zaporizhzhia estava desde o início em poder dos russos. Durante meses houve combates lá. Os ucranianos quiseram convencer o Ocidente e passou a mensagem que eram os russos que bombardeavam a própria central que eles ocupavam. Isto não fazia sentido nenhum. A Agência de Energia Atómica fez várias inspeções da central, concluiu que estava tudo a funcionar bem, mas que era preciso parar os ataques. Obviamente os ataques eram ucranianos. Quando eles pararam, nunca mais falou da central. As ameaças nucleares de Putin, uma coisa recorrente. Tu não encontrarás uma única ameaça de Putin de usar armas nucleares na Ucrânia. Nunca. Não há. Eu passei-as todas em revista várias vezes. A única coisa que ele diz é o que qualquer dirigente de uma potência nuclear diz. Se formos atacados no nosso território... A nuance é o nosso território. Claro. O que é que ele considera nosso território? Ele considera a Crimeia, mas ele já foi atacado na Crimeia e não usou armas nucleares. Ele diz, se o nosso território e a nossa mãe pátria estiverem em perigo, nós usaremos armas nucleares. Isto diz a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, etc. Então como é que saímos daqui, Miguel? Como é que saímos daqui? É uma boa questão. O European Council of Foreign Affairs fez uma sondagem nos 12 países europeus em que concluiu que só 10%, em média, acredita numa vitória da Ucrânia. 37% acham que só sai com negociações. E o gajo acha que vai acabar com a vitória da Ucrânia. Da Rússia. Da Rússia, exato. Ora bem, eu acho que é agora ou nunca. Porque ou se negocia agora com Putin, e ele ainda há 3 semanas, quando deu a entrevista ao Tucker Carlson, o jornalista americano, ele disse: eu continuo a estar disposto a negociar, mas nunca quiseram negociar comigo. Eu acho que nunca ninguém quis negociar a paz com Putin, porque acharam que podiam derrotar. E agora, a destruição da Ucrânia está avaliada em 500 mil milhões de dólares. Ainda há 4 milhões de pessoas desalojadas, das 12 milhões inicialmente. Das duas, uma. Ou vamos continuar de braços cruzados a sacrificar a Ucrânia e os ucranianos em nome do heroísmo europeu, que consiste em os ucranianos que morram até o último homem, uma espécie de doutrina da vacina. Lembras-te da doutrina da vacina que Kissinger queria aplicar em Portugal em 1975? É, vocês querem ser comunistas? Muito bem, sejam comunistas. Fica como vacina para os espanhóis, para os italianos. Aqui pode ser o mesmo, que seria o cúmulo do cinismo. Vamos perder a Ucrânia para a Rússia e a seguir os outros europeus vão apostar forte na NATO, porque vão ficar todos com medo que lhes aconteça o mesmo. Isto seria terrível. E, portanto, eu acho que só há 2 saídas. Ou nós sacrificamos a Ucrânia, e eu acho que a Rússia não pode ganhar a guerra na Ucrânia, seria altamente perturbador do equilíbrio mundial, ou se negocia agora uma paz baseada nos acordos de Minsk. E era o que estava antes, em cima do papel. O que é que previam os acordos de Minsk? Previam autonomia para o Donbass,
Donbass, que é a zona russa, previam que a Ucrânia não pode ter nenhum tratado internacional assinado sem o acordo do Donbass. Isto porque é adesão à NATO, que era a coisa mais importante, que os russos não querem, e é por isso que a NATO também não aceita. E previa que a Crimeia, a Ucrânia tinha aceitado isto, a Ucrânia assinou os acordos de Minsk, a Crimeia ficava definitivamente integrada na Rússia. Esses acordos são 2014 e 2015 e nunca foram verdadeiramente implementados. Há uma troca de acusações imparável, parte a parte. Sim, eles foram assinados não só pela Rússia e a Crimeia, mas também pela Alemanha e pela França. É verdade. Miguel, vamos avançar porque, entretanto, falavas há pouco dos ucranianos serem exterminados até ao último homem, mas, entretanto, na Rússia, Putin vai exterminando os seus adversários até ao último um por um. Agora, Alexei Navalny morreu na prisão, que fica acima do Círculo Polar Ártico, a fazer parte do Gulag. A coisa que podia acontecer para a imagem de Putin em termos de relações públicas é desastroso. Eu não sei se ele deu ordem direta para o matar, acho que seria completamente estúpido. Agora, ele é o responsável moral pela morte de Navalny, não há qualquer dúvida sobre isso. Exilou-o para o pior campo de prisão que pode haver na Rússia, para o novo Gulag soviético. Mas Navalny, que é um homem que eu tenho uma admiração incrível, porque a coragem dele é quase insana, conseguiu dar à escala planetária uma humilhação tremenda a Putin. Ele mostrou que um homem só conseguia, com a sua coragem, deixar cheio de medo um Estado e um ditador como Putin. Isso é inacreditável. Eu acho que essa é... E agora isso continua, não é? Agora, hoje foram proibidas as manifestações de pesar pela morte de Navalny. Quer dizer, Putin deve estar como os antigos czares que depois de matarem todos os seus inimigos e empalharem do lado de fora do Kremlin, nem assim conseguiam dormir descansados. Porque quando se mata todos os amigos e todos os inimigos, já não resta nada. Miguel, temos tempo ainda para falarmos o breve que for possível da outra guerra que está instalada em Portugal. Temos vindo a falar sistematicamente dela aqui, que é a guerra entre as magistraturas. Ministério Público e por um lado, os magistrados judiciais pelo outro. Ora bem, eu acho que essa guerra significa que a justiça está a funcionar. Que isto é o normal. O que não era normal, o que havia antes. No chamado TICão, Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, por onde passa a grande criminalidade económica, havia só um procurador, praticamente, que tinha os processos principais, Rosário Teixeira, e um só juiz de instrução, Carlos Alexandre. E o que acontecia era muito simples. O procurador dizia, eu acuso. A imprensa condena, previamente. E tu, Carlos Alexandre, mandas para julgamento. E assim era. Tudo o procurador queria, o juiz fazia. Isto não é normal. O juiz de instrução tem que ser equidistante entre as partes. Agora há 11 juízes de instrução. E cada um tem opiniões diferentes. E, portanto, tudo normal. É o que está a acontecer agora. Há procuradores que acham isto, há juízes que concordam e há juízes que não concordam. Só que isto é uma novidade absoluta. E, portanto, temos visto o Ministério Público a perder no processo de influencer, a perder no processo da Madeira, a perder no processo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a perder no processo de Alexandre Alves, acho que é assim que se chama o ex-secretário de Estado de Miguel Alves, a perder no processo Sócrates, embora depois tenha havido um acordo de relação muito especial, mas pronto, não vou entrar por aí. E depois tivemos este insólito comunicado da Procuradoria-Geral da República a propósito do caso Madeira, a queixar-se do juiz, a dizer que o juiz é que tinha demorado 21 dias, não é rigorosamente verdade, tinha sido por culpa dele, tinham feito queixa do juiz ao Conselho Superior da Magistratura e a dizer que este juiz decidiu assim, mas o processo antes tinha passado por 4 juízes que decidiram ao contrário. Isto é falso. O que os juízes decidiram, esses 4, foi atos processuais, tipo autorizo a escuta, autorizo aquela busca, etc. Não decidiram sobre os indícios. Portanto, para concluir, Miguel, isto é o normal. Isto é o normal. Nós e o Ministério Público é que estavam mal habituados. Isto é o normal, habituem-se. Obrigado, Miguel. Até à próxima semana, quinta-feira, quinta coluna. Ficamos por aqui hoje, Sandra. É tudo. Boa noite. Até amanhã.